vai falar aqui sobre tempo atmosférico e clima, qual é a diferença, qual a diferença entre clima, qual é a diferença entre tempo, o que quer dizer cada um dos dois, tá? Porque a gente tem assim o costume, o tempo hoje, o tempo hoje tá doido. Não, gente. Vamos prestar bastante atenção para a gente saber o que é clima e o que é tempo, tá certo? Então, a gente vai estar falando aqui sobre isso hoje. E eu quero começar falando aqui para vocês sobre o tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar na superfície terrestre. Então, por exemplo, um dia nublado, um dia ensolarado. Então, é o tempo que está ali naquele determinado momento. Ele está dizendo ali sobre aquele determinado momento, tá? Então, não quer dizer que o tempo hoje é chuva. Não, não é o tempo. O tempo do Nordeste é quente. Não, não é o tempo. Ali, no caso, já vai ser o clima. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção para a gente não confundir o tempo com o clima, tá certo? E o clima, ele é definido por elementos como a temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica. Os principais fatores que influenciam o clima são a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade. Então, vai depender aí de algum desses fatores para a gente poder estar dizendo quais são aí o clima de um determinado local. E a radiação solar e a pressão atmosférica, elas nos apresentam aqui 3 zonas térmicas. A intertropical, a temperada e a polar. Então, a polar, nós temos aqui dividido em duas, o Círculo Polar Ártico e o Antártico, e é a zona mais fria, é uma zona fria que elas estão aqui nas extremidades do nosso planeta. Então, esse Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico é uma zona térmica, é a zona térmica aqui, o polar, tá? Nós temos a intertropical e nós temos a temperada. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre elas. A temperada, ela está aqui, ó, após entre o Círculo Polar Ártico e o intertropical, que é onde nós nos encontramos, que nós chamamos de zona cálida. Quase não sai, gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas 3 zonas térmicas e como elas estão subdivididas aqui. Então, está mais adiante ela. Elas estão mais adiante, a gente vai estar falando sobre elas também, tá? Então, nós temos também o movimento de rotação. Eu quero que vocês estejam com o livro de vocês aí pertinho, quando a gente vai estar falando também sobre o movimento de rotação. Isso aqui não era aqui, isso é mais adiante. Para se dar uma volta em torno ao seu eixo, a Terra ela vai levar aproximadamente às 24 horas. Aproximadamente, gente. Não quer dizer que são as 24 horas fechadinhas. E a gente vai estar vendo isso aqui mais adiante um pouquinho, o porquê de aproximadamente. E o movimento de rotação, ele é responsável pela sucessão dos dias e da noite. E das noites, aí, enquanto uma parte está iluminada pelo Sol, a outra ela está no escuro. Então, enquanto a parte leste aqui da Terra, ela está sendo iluminada pelo Sol, a oeste, ele está no escuro, ela está à noite. Então, uma parte dia e a outra noite. Então, esse movimento faz com que a gente não fique totalmente no escuro ou totalmente no claro. Imagina aí se você ficasse totalmente no claro. Não teria a noite, seria aí um momento assim difícil para você descansar, para você dormir, ou se você estivesse só no escuro à noite, não tivesse aí a radiação solar.
Então, seria frio, enquanto uma parte que a gente, se fosse só, tivesse só a luz solar, nós teríamos aí uma temperatura muito elevada, seria bastante quente, enquanto a outra parte, se a gente não tivesse iluminação do Sol, seria bastante frio. Então, o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo, enquanto ele gira em torno de si, e ele dura mais ou menos aí as 24 horas. Então, nós temos esse movimento aqui, que é o de rotação. E nós temos também o movimento de translação, que o movimento de translação é o que o planeta realiza ao redor do Sol. Enquanto o movimento de rotação é em torno dela mesmo, o de translação ela vai girar ao redor do Sol. O de rotação é entre ela ocorre no giro entre ela mesmo, já o de translação ele vai girar ao redor do Sol. E esses dois movimentos eles são feitos ao mesmo tempo. Então, o movimento de translação é o que o planeta realiza uma volta completa em torno do Sol, e ele é desenvolvido em mais ou menos em 365 dias e 6 horas, ou seja, ele demora 1 ano para que aconteça esse giro completamente. Só que, aqui nós temos o eixo imaginário da Terra, que ele é levemente inclinado em relação da órbita do planeta ao redor do Sol, e quando ele dá esse giro em 365 e 6 horas, ele vai ficando aqui com essas 6 horas, e de 4 em 4 anos, essas 6 horas elas vão completar mais um dia, que é o que nós chamamos do ano bissexto. Então, 365 dias de 4 em 4 anos com 6 horas, vai dar aí 366. A gente vai aumentar mais um dia, vai fazer aí a volta completa em torno do Sol. Os hemisférios norte e sul, eles são iluminados e aquecidos pelos raios solares de maneira desigual. Então, não tem como você estar no planeta todo ao mesmo tempo com o Sol, ou ao mesmo tempo ele está escuro, ele está à noite. Então, esse movimento de rotação é que ele vai dizer aqui qual é o hemisfério que vai estar sendo iluminado, aquecido ou não. No decorrer do movimento de translação do planeta, vai acontecer aí as estações do ano que vão se alternando nos hemisférios. Então, observa aqui esse esquema ao lado, onde a primavera no hemisfério norte é quando é primavera no hemisfério norte, e no hemisfério sul, ele vai estar sendo... No hemisfério norte, ele está na primavera, enquanto o hemisfério sul, ele está no outono. E vice-versa. Quando ele vai dando esse giro, ele vai trocando essa posição e vai trocando essa estação do ano. Então, a Terra, em 21 de março, por exemplo, no hemisfério norte, ele vai ser primavera e no hemisfério sul vai ser outono. Já em setembro, em aproximadamente 23 de setembro, ele vai mudar isso. Então, o hemisfério norte vai ser outono e o hemisfério sul vai ser primavera. Isso, no caso, nós estamos falando em relação aqui ao Brasil, onde nós estamos, que estamos no hemisfério sul, em relação à linha do Equador. Gente, o que foi isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Por que ele fechou, não? Vamos dar uma olhadinha aqui, bem rapidinho, escutar aqui o que este pequeno vídeo tem a nos dizer. Os movimentos da Terra são 2: rotação
e translação. A Terra se mexe? Sim, o nosso planeta, a Terra, se mexe. E seu movimento tem grande influência sobre nós. E o que significa rotação? Rotação é o movimento que realiza a Terra girando sobre si mesma. Este movimento é o que determina a sucessão dos dias e das noites. Para realizar esse movimento, a Terra demora um dia inteiro. E translação, o que é? Translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Para realizar esse movimento, a Terra demora um ano. Na medida em que se traslada ao redor do Sol, a Terra vai mudando sua inclinação. E isso faz que o Sol Norte esquente mais o hemisfério norte uma parte do ano, e que na outra parte esquente mais o hemisfério sul. Por isso, este movimento é o que determina as estações do ano. Como o verão e outono, o inverno e a primavera. Muito bem, gente. As 4 estações são diferentes entre si, em função de estar mais ou menos expostas ao calor do Sol. Ah, por isso no verão faz mais calor. Agora eu estou entendendo. E no inverno faz mais frio, porque o sol não nos esquenta tanto. Nath, sabe de uma coisa? Meu pai teve que ir ao Japão por trabalho. Ao Japão? Que bom, Matias! Mas ontem eu quis ligar para ele para contar da minha bicicleta nova e eu não consegui. Minha mãe me disse que era muito tarde para ligar a essa hora e me disse: papai está dormindo, porque no Japão é de noite. Eu disse para ela que não podia ser. Como ia ser de noite lá, enquanto aqui era de dia? Então ela me explicou que quando aqui é de dia, lá no Japão está cheio de estrelas. É simples, o Japão está na Ásia e nós estamos do lado oposto da Terra. Quando você achou que o seu pai estaria trabalhando porque era de tarde, em verdade, para ele, era de madrugada. Eu já sei porque meu pai estava dormindo quando eu quis telefonar. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, aqui, ó, ele veio só para relembrar aqui, só para reforçar um pouquinho o que a gente viu sobre o movimento de rotação. E quando ele faz o movimento de rotação é quando a Terra gira em torno dela mesma, né? E a de translação é quando a Terra ela faz o giro ao redor do Sol. E quando ela faz o giro ao redor do Sol, ela tem aqui 365 dias e 6 horas. E como é que a gente vai fazer com que essas 6 horas depois elas completem as 24 horas? É quando acontece aí o ano bissexto. Então, o que é o ano bissexto e como ele ocorre? É o movimento de translação da Terra quando ocorre em 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ou seja, aproximadamente 6 horas. E a cada 4 anos, essas 6 horas elas são somadas, totalizando aí 24 horas, o que equivale a um dia. E esse dia ele é acrescentado no mês de fevereiro, por isso que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro ele tem 29 dias. E dessa maneira, a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Esse ano em que nós estamos, o ano de 2020, ele é um ano bissexto. Então, se você pegar o calendário aí depois e observar, você verá que o mês de fevereiro ele teve aí 29 dias. E sobre este aqui que a gente falou lá no início, gente, desculpa, foi porque ele estava no local errado, falando sobre a radiação solar e pressão atmosférica, onde nós temos aí as zonas térmicas, a intertropical, a temperada e a polar. A zona tropical é a que fica localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. É o que nós chamamos de zona quente, que é bastante quente. É a região mais aquecida do planeta, onde os raios solares são os raios solares com menor inclinação nessa porção da Terra, ela é a mais aquecida. As chuvas são regulares próximo à porção equatorial e as chuvas são irregulares próximo aos trópicos, ao trópico de Câncer e ao trópico de Capricórnio. E elas são mais concentradas aí no verão. As principais paisagens são a floresta tropical, úmida e savanas, que vocês estarão vendo aí um pouquinho mais adiante. Puxa, o que houve no meu...
o meu slide. Nós temos aqui também a zona temperada. A zona temperada que ela fica aqui entre a zona fria e a zona quente. Então, ela fica ali, a gente chama ela de zona temperada. Cada uma das duas zonas, elas ficam localizadas entre os trópicos e os círculos polares, um ao norte e outro ao sul. Então, nós temos aqui a zona temperada do norte e nós temos a zona temperada do sul. E ela fica entre a zona fria e a zona quente, que a gente já viu, que falou aqui, que vai ser dos círculos polares e dos trópicos. E as zonas climáticas, aqui das zonas climáticas, nós também temos as zonas polares, como falei para vocês um pouquinho no início e agora, que são as que estão aqui no Círculo Polar Ártico e o Antártico, e os raios solares, eles atingem essas regiões de forma muito inclinada e com intensidade muito fraca. Essas regiões, portanto, elas são menos aquecidas, e elas apresentam as temperaturas mais baixas do planeta. Então, nas zonas climáticas, aqui entre as zonas climáticas, nós podemos falar que nós temos a zona tropical, que nós chamamos que é a zona mais quente, que elas estão aqui entre o Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, passando aqui pela linha do Equador. Nós temos as zonas polares, que são as mais frias, que elas estão aqui no topo, aqui abaixo do nosso planeta. E nós temos a temperada, que aqui está entre a zona mais quente e a zona mais fria, que é, no caso, entre o Círculo Polar e a zona tropical. E falando aqui continuando sobre as zonas de iluminação, de aquecimento da Terra, que nós vimos agora, que são as zonas tropical, zona temperada e zona polar, onde nós vimos que a zona tropical, ela corresponde à região do planeta situada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Vimos que a zona temperada, ela corresponde às regiões do planeta localizadas entre os trópicos e os círculos polares. E as zonas polares são as que correspondem às regiões ártica e antártica do planeta, que são situadas entre os círculos polares e os polos. E a isso a gente vai dando continuidade, onde nós vamos falar sobre as zonas de iluminação e aquecimento com as estações do ano. Então, chamamos de estações do ano, cada uma das 4 subdivisões do ano baseada em padrões climáticos, que são elas a primavera, o verão, o outono e o inverno. E as estações do ano, elas ocorrem devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. E podemos dizer, então, que as estações, elas são ocasionadas pelo eixo da rotação da Terra e juntamente com o movimento da mesma em torno do Sol, que dura um ano e recebe o nome de translação. Então, vamos ver aqui a seguir algumas características dessas estações do ano. Então, em primeiro lugar, o que são estações do ano? Elas são as mudanças que ocorrem nas características do clima do planeta Terra, que de forma cíclica ao longo do ano, ao longo dos 365 dias, devido ao movimento de translação. Elas são subdivididas aí, elas são subdivisões do ano baseadas nos padrões dos climas, que são a primavera, verão. As subdivisões são a primavera, verão, outono e inverno, e elas vão aí baseadas nos padrões de clima, e que são aí essas 4 que nós vamos começar a ver agora. E a dinâmica das estações do ano. Então, para a gente entender, porque às vezes o pessoal faz, por que aqui está numa estação e em determinado país ela está em outro? Então, as estações do ano, elas ocorrem de maneira inversa aí nos hemisférios norte e no hemisfério sul. Então, é diferente, não é a mesma coisa. Mas não está no mesmo lado? Não. O que vai diferenciar aí, o que vai ocorrer aí é
devido aos hemisférios norte e sul. Enquanto no hemisfério norte, ou seja, a partir de setembro, nós que estamos aqui no hemisfério norte, nós temos aqui, a partir de 22 de setembro até 21 de dezembro, para nós aqui vai acontecer a primavera. Então, quem está no hemisfério sul vai ocorrer o outono. Para nós que estamos no hemisfério norte, de 21 de dezembro a 21 de março, ocorre o verão. Já quem está no hemisfério sul, ocorre o inverno. O outono, que para nós é de 22 de março a 21 de junho, no hemisfério sul é a primavera. Ocorre a primavera. E o inverno, a estação em que nós estamos nela, ela vai de 22 de junho até 21 de setembro. No hemisfério sul, vai ser o verão. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre as estações, sobre as características delas, e nós vamos começar aqui a partir da primavera. Nós vamos falar aqui sobre as características das estações do ano, onde começamos com a primavera. Que durante essa estação ocorre o período do crescimento das folhas, das flores, das plantas, embora apresente características variadas em diferentes lugares. E as datas aproximadas de início é de 21 de março no hemisfério norte e 22 de setembro no hemisfério sul. Oi? Que troca foi essa que teve aqui? Está trocado aqui, tá, gente? Esse hemisfério aqui, está trocado o nome. Aqui é hemisfério sul e aqui é hemisfério norte. E as características da estação do ano, aqui no caso, o verão. Em tempos de verão, a maior exposição dos raios solares, ela faz com que as temperaturas médias elevem-se proporcionalmente. Nas áreas temperadas, os verões ele têm sido cada vez mais quentes. E aproximadamente de 21 de junho no hemisfério norte começa o verão. Então, no hemisfério norte, eles estão no verão enquanto nós estamos no inverno. Porque o verão para a gente aqui mesmo, ele começa a partir de 21 de dezembro. Lá vem chegando o verão. No verão, tanto faz sol como chuva. Então, às vezes o pessoal diz, tá chegando o inverno. Lá para dezembro, diz, tá chegando o inverno. Não, gente, não é o inverno. São chuvas de verão, tá? Então, o inverno, ele vai de 21, 22 de junho até 21, 22 de setembro, tá? Então, nós estamos na estação do inverno. Com o verão, ele pode ocorrer aí pancadas de chuvas fortes ou não. Então, tanto pode fazer sol como pode chover, certo? E a característica do outono, ele se inicia com o passar do tempo. Quando o outono se inicia, com o passar do tempo, os dias vão ficando cada vez menores. E nessa estação é que as árvores, elas costumam trocar suas folhas. Então, vai perdendo para suportar o frio quando o inverno chegar. E ela vai de aproximadamente 23 de setembro a 23 de setembro no hemisfério norte e 21 de março começa no hemisfério sul. E a característica do inverno. Então, nessa estação, os dias são menores do que as noites, acontecendo o processo inverso do verão. Então, no verão, os dias eles são mais longos. Percebo quando é assim, dezembro, janeiro, das 6 horas, 6h30 da noite, e o sol ele ainda está iluminando o nosso planeta, nossa Terra, aqui no caso, o nosso Brasil, aqui onde nós estamos. Então, quando é no verão, janeiro, dezembro, janeiro, os dias eles são mais longos. Então, das 6 horas da noite, 6h30, você ali meio que perdido, porque os dias eles são mais longos. Já à noite, ela vai ser mais curtinha. Já no caso do inverno, não. Quando dá 5h30, já começa ali a escurecer, porque os dias eles são
menores e as noites elas serão mais longas, o que contribui para a diminuição média da temperatura. E as datas aproximadas de início são 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul. Então, desde o dia 21 de junho, 21, 22 de junho, nós estamos na estação do inverno. Ela não é tão caracterizada, tá, gente? Por conta que nós estamos aí na zona tropical, numa zona tropical, que ela é bastante quente. Então, ela não dá essa característica igual ela dá no hemisfério norte, que lá começa a nevar, que alguns estados, algumas cidades lá da região sul, algumas chegam até nevar, mas não são todas, tá? Então, essas são algumas características das estações do ano. E nós vamos agora partir para a nossa atividade. São 30 minutinhos para fazer, então vamos prestar bastante atenção. Qualquer coisa vocês estejam perguntando a mim no WhatsApp, tá? Quando tiver faltando um tempinho para voltar, eu aviso a vocês. Então, vamos aqui fazer a atividade, vamos para a explicação, para a gente estar falando um pouquinho aqui sobre clima e tempo, onde nós vimos que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar na superfície terrestre, que o clima ele é definido por elementos como temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Nós falamos sobre os movimentos aqui de rotação e translação. E o movimento de rotação é quando a Terra gira em torno de si. E o de translação, ele vai estar fazendo o movimento ao redor em torno do Sol. Então, nós falamos aqui também sobre os hemisférios norte e sul. Falamos sobre o ano bissexto. O que é o ano bissexto? Por que acontece aí o ano bissexto? Falamos aqui sobre a radiação solar e a pressão atmosférica. No caso aqui, sobre as zonas térmicas, que são tropical, temperada, polar ou glacial, que são as regiões que se caracterizam por apresentar certa particularidade da temperatura, onde na zona tropical, que é a zona que corresponde à região do planeta situada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, então é a zona mais quente. Na temperada, que ela está entre a zona temperada, ela está entre a zona tropical e a zona polar. E falamos também das zonas polares, que são as mais frias, que são atingidas por menos raios solares. Falamos aqui um pouquinho sobre as estações do ano. Vimos que aqui está ao contrário, tá, gente? Está trocado aqui o nome hemisfério sul e hemisfério norte. Falamos sobre a primavera, sobre o verão, o outono e o inverno.